Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês de novo. Hoje nós vamos conversar sobre um lugar que, quando a gente conversa com quase todos os espíritas, o sonho deles é não ter que passar por lá, muito menos ficar lá durante algum tempo. O que é um grande engano, porque todos nós, quando saímos dessa vida, passamos pelo umbral. E o que é esse tal de umbral? Pois é, muita gente acha que umbral é quase que uma espécie de inferno espírita, onde só vai ter gente muito ruim, onde só vai acontecer coisa muito ruim e que fica num lugar muito sombrio. Acontece que o umbral, ele começa ainda aqui na Terra. É como se fosse uma zona de transição, um espaço de transição que a gente tem que atravessar porque precisamos fazer uma espécie de balanço, de prestação de contas, apesar de que esse não é o melhor termo. Mas prestar contas para quem? É lá onde São Pedro vai estar sentado, anotando quem fez o quê, para saber se vai mandar para o céu ou se vai mandar para o inferno? Ou de outra forma, onde vai ter um espírito superior que vai ficar lá anotando o que a gente fez de certo ou de errado, para saber se a gente vai ficar no umbral ou se a gente vai para nosso lar? Não, não tem nada a ver com isso. O umbral é uma região do mundo espiritual onde nós podemos ou não permanecer durante um tempo, mas onde todos nós passaremos em algum momento ou em vários momentos da nossa existência. É uma região sombria, sim, porque ela reúne todo o conjunto dos pensamentos, das vibrações, tudo aquilo de desequilíbrio que é produzido pelas mentes humanas encarnadas aqui na Terra. Ah, só quem está encarnado? Principalmente. Porque os que estão desencarnados vêm para cá ficar junto com a gente e procurar o desequilíbrio em que nós estamos. E aí a gente busca ajuda de dois amigos nossos para entender melhor o que é esse lugar. Porque ele não tem um espaço físico limitado. Não significa, vamos dizer, que ele vai começar a 1 metro aqui da Terra e vai até 1 quilômetro da Terra. Não tem nada a ver com isso. É uma região do mundo espiritual onde vai estar presente a dor, onde vai estar presente o sofrimento, porque os espíritos que permanecem por lá são espíritos que ainda estão profundamente vinculados à dor e ao sofrimento. Ah, e eles são muito maus, né, Rogério? Não. Na maior parte das vezes eles são só sofredores. São pessoas que não conseguiram ainda se encontrar. Mas que história é essa? Pois é, a gente foi buscar a ajuda de um amigo nosso que escreveu um livro. Tô íntima dele, gente, vocês não têm nem noção do quanto. Que escreveu um livro chamado Nosso Lar. É um espírito chamado André Luiz. E André Luiz, um dia, conversando com o Lísias, que era um enfermeiro que acompanhava ele no período em que ele estava internado, ouviu falar desse tal de umbral. E perguntou para ele, né? Ah, mas o que é esse umbral? E o Lísias riu. Rio ainda falou assim, você passou tanto tempo lá, porque ele tinha ficado 8 anos lá no umbral, você passou tanto tempo lá e não sabe que lugar é esse? E aí André Luiz fica curioso e começa a perguntar para o Lísias o que era, porque ele já tinha entendido que era uma espécie de lugar, mas o que era esse lugar? E o Lísias explica para ele de 2 formas que nós vamos adaptar. Vamos começar pela segunda forma. Lembra que nós já comentamos que as coisas que a gente faz aqui na Terra, os nossos atos, sejam eles bons ou maus, a gente vai ter que prestar conta. Se a gente fez o bem, ótimo, a gente vai continuar fazendo bem. Se a gente fez o mal, a gente vai ter que consertar aquilo que a gente fez de errado. E aí, o Lísias faz uma comparação da seguinte forma. Ele comenta que a encarnação é como se fosse uma viagem que a gente vai ter que fazer, mas que a gente faz com uma roupa que tá suja. E ela tá suja por causa do tanto de coisa errada que a gente fez lá para trás. É como se a gente sujasse essa nossa roupa e a gente vem para a reencarnação, para a encarnação, para a gente poder limpar aquela roupa que em outras vidas a gente sujou. Só que imagina que ao invés de eu limpar essa roupa, eu chego aqui e sujo ela mais ainda do que ela já estava. Mas eu prometi que eu ia voltar com ela limpinha quando terminasse essa minha viagem, quando terminasse essa vida.
E imagina o que é quando eu chego do lado de lá sabendo que eu prometi, olha, vou chegar aqui legal, tudo certinho, tendo feito tudo, eu prometi isso, e eu chego do lado de lá e eu me olho e vejo que eu tô pior do que quando eu cheguei. A sensação que tem nessas horas, vamos imaginar se fosse com a gente. Ia dar vergonha, ia dar medo de receber bronca, ia dar aquela sensação de angústia de, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E provavelmente a gente ia demorar um pouco mais para voltar para casa, meio que tomando coragem para encarar o nosso pai e a nossa mãe. O André Luiz fala, aliás, o Lísias explica para o André Luiz que esse lugar onde a gente espera um pouco para tentar tirar um pouquinho da sujeira, para tentar poder melhorar um pouquinho a situação, isso daí é umbral. Ele faz uma outra comparação com relação à vida que eu vou jogar para a ideia da escola. Imagina que a gente está indo um dia para a escola e a gente prometeu para os nossos pais que ia fazer tudo certo, que ia cumprir as nossas obrigações, que ia colocar em dia as atividades que a gente não conseguiu fazer antes, que a gente ia aproveitar tudo que podia de bom naquele dia de aula. Só que chegou lá, e isso acontece, tá? De forma diferente, mas acontece. Chegou lá, o recreio estava tão bom, por que não chegar uns 10, 15 minutos atrasado depois de volta para a sala? Ah, mas na hora da sala, meus colegas estavam conversando, a gente aproveitou para falar sobre tudo quanto é tipo de game novo, de série nova que estava passando. A aula é chata e a aula vai ter depois de novo, por que eu não deixo para depois? Só que os professores viram, e a gente também viu que não conseguiu fazer nada daquilo que tinha prometido, e chegou a hora de voltar para casa. Sabe aquela angústia, aquela sensação ruim que dá de, ai meu Deus do céu, e quando meu pai descobrir, e quando eu tiver que encarar tudo isso de novo, essa situação, esse tipo de sensação que fica? O umbral é como se fosse esse espaço entre a saída da escola e eu tomar coragem para assumir aquilo que eu deixei de fazer e encarar o meu pai de frente. Normalmente, as histórias contam pra gente que os espíritos permanecem no umbral até eles se lembrarem de Deus, até eles se lembrarem de quem Deus é. Porque aí nessas horas a gente lembra que Deus é todo amor, é todo perdão, que a gente não faz nada contra Deus, a gente faz é contra a gente. Porque quando eu deixo de aprender, o prejudicado sou eu. Quando eu deixo de fazer o certo, a prejudicada sou eu. Então a gente fica no umbral o tempo necessário para a gente, vamos dizer assim, se encontrar, para a gente entender tudo aquilo que a gente fez de errado e ter a coragem de levantar a cabeça e seguir adiante. Por isso que a gente mencionou que não é um lugar só de pessoas más. É um lugar de sofrimento, sim. É um lugar de angústia, é um lugar de dor. Mas é um lugar onde aqueles de nós que não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, vamos parar um pouquinho e pensar nas nossas atitudes, nos nossos compromissos e tomar a coragem de encarar de novo aquilo que a gente deixou de fazer lá para trás. É isso. Eu sei que tem muito mais coisa ainda para falar sobre o umbral, mas por hoje a gente vai ficar aqui. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela companhia de todos e até a nossa próxima conversa.